A noite que era para ser lembrada apenas pela classificação do Corinthians ganhou um peso muito maior e mais profundo. Após a decisão contra a Portuguesa, que garantiu a vaga e incendiou a torcida, um episódio lamentável tomou conta dos bastidores e das redes sociais. Relatos de um ato de racismo direcionado ao goleiro Hugo Souza começaram a circular com força, gerando revolta imediata. O que era comemoração virou indignação. O que era festa virou debate nacional. E no meio desse turbilhão, um dos maiores nomes do futebol mundial decidiu se posicionar. Vinícius Júnior, que já enfrentou situações semelhantes ao longo da carreira, rompeu o silêncio e saiu publicamente em defesa de Hugo Souza, transformando o caso em algo ainda maior e mais simbólico para o futebol brasileiro. A manifestação de Vini Júnior não foi apenas uma mensagem protocolar, foi um posicionamento firme, direto e carregado de significado. O atacante relembrou que o racismo não pode ser tratado como algo normal dentro dos estádios e reforçou que o silêncio nunca foi e nunca será uma opção. Ao citar a importância de proteger atletas que representam milhões de jovens, ele ampliou a discussão para além das 4 linhas. A fala repercutiu rapidamente, ultrapassando o universo do Corinthians e alcançando torcedores de diversos clubes. A atitude mostrou que, independentemente de rivalidade, existe um limite que não pode ser ultrapassado, e que a luta contra o preconceito precisa ser coletiva, constante e sem concessões. Dentro do Corinthians, a reação também foi imediata. Companheiros de elenco demonstraram apoio a Hugo Souza, destacando sua postura profissional e sua força emocional em um momento tão delicado. A classificação, que já era importante esportivamente, passou a ter um novo simbolismo, o de resistência diante da adversidade. Hugo, que teve papel decisivo na partida, viu seu desempenho ser reconhecido, mas também precisou lidar com uma situação que ultrapassa qualquer disputa esportiva. A defesa pública de Vinícius Júnior fortaleceu ainda mais o sentimento de união em torno do goleiro, transformando o episódio em um ponto de reflexão para todo o cenário do futebol nacional. O impacto da declaração de Vini Júnior mostrou como a voz de um atleta pode ecoar além dos gramados. Ao se solidarizar com Hugo Souza, ele reforçou uma mensagem que já carrega em sua própria trajetória. Não se trata apenas de futebol, mas de respeito, dignidade e humanidade. A repercussão internacional ampliou a pressão para que medidas concretas sejam adotadas sempre que casos como esse surgirem. Torcedores, comentaristas e ex-jogadores passaram a discutir não apenas o resultado da partida, mas a responsabilidade coletiva de combater qualquer forma de discriminação. A narrativa da classificação ganhou uma dimensão social, evidenciando que o esporte também é palco de transformações e posicionamentos históricos. No fim das contas, a defesa de Vinícius Júnior a Hugo Souza marcou um capítulo que vai além da vitória dentro de campo. O episódio escancarou que o combate ao racismo exige atitude, coragem e união entre atletas, clubes e torcidas. A classificação do Corinthians segue registrada nos números e na tabela, mas a postura firme diante da injustiça é o que permanece como mensagem mais forte daquela noite. O futebol mostrou que pode ser competitivo e ao mesmo tempo consciente. E quando vozes influentes se levantam para defender o que é certo, o jogo deixa de ser apenas disputa e passa a ser também símbolo de resistência e mudança. A Fiel, depois de tudo o que aconteceu naquela noite, fica a pergunta que não quer calar. Até quando o futebol vai ser palco para esse tipo de atitude absurda? A classificação veio, o time mostrou força, Hugo Souza foi decisivo, mas será que dá para simplesmente comemorar e ignorar o que aconteceu? Ou esse é o momento de transformar a indignação em posicionamento firme dentro e fora da arquibancada? Você, torcedor corintiano, acredita que o clube deve ir até as últimas consequências para cobrar punições exemplares? A diretoria precisa se manifestar de forma ainda mais dura? A federação tem que agir com mais rigor? E sobre Hugo Souza, depois de tudo que ele passou e ainda assim ajudou o time a conquistar a vaga, ele ganhou ainda mais moral com a Fiel. A atuação dele na decisão foi ainda mais simbólica diante do que aconteceu? Você acha que esse episódio pode fortalecer ainda mais o grupo para a sequência da competição? Deixe sua opinião. Segunda notícia. Torcedor do Corinthians, prepara o coração porque a informação que chega dos bastidores é daquelas que mudam o clima da temporada. Depois de dias de negociações intensas, reuniões estratégicas e conversas silenciosas, o Timão acertou os últimos detalhes com Marcos Leonardo e está muito próximo de anunciar oficialmente o atacante. Enquanto os rivais observavam o mercado e especulavam possibilidades, o Corinthians trabalhou com discrição e avançou de forma decisiva.
Agora, o clube finaliza apenas os ajustes burocráticos com o Al Hilal para concretizar o negócio. A expectativa cresce a cada hora, e o sentimento é de que o ataque alvinegro está prestes a ganhar uma peça capaz de elevar o nível competitivo da equipe. Fica até o final porque os detalhes dessa reta final de negociação revelam como o Corinthians agiu nos bastidores para garantir um reforço que pode marcar uma nova fase no clube. As conversas entre Corinthians e Marcos Leonardo evoluíram rapidamente nos últimos dias. O jogador sinalizou positivamente ao projeto esportivo apresentado pela diretoria, aprovou as condições contratuais e deu o aval para que o clube avançasse na conclusão do acordo com o Al Hilal. Tempo de contrato, bases salariais, metas por desempenho e direitos de imagem já foram alinhados entre as partes. Internamente, a diretoria considera que o entendimento com o atacante está fechado, restando apenas a formalização documental. O clube árabe, por sua vez, mantém diálogo constante para definir os últimos pontos financeiros da operação. A tendência é que o anúncio aconteça assim que as garantias bancárias e os detalhes jurídicos forem concluídos. O movimento é tratado como estratégico. O Corinthians garante um atacante em plena capacidade competitiva, enquanto equilibra sua estrutura financeira com responsabilidade. Marcos Leonardo chega com a missão de fortalecer imediatamente o setor ofensivo. Atacante de mobilidade constante, presença diária e finalização precisa, ele se encaixa no perfil que a comissão técnica buscava para ampliar as alternativas táticas. Sua capacidade de se movimentar entre os zagueiros, atacar espaços curtos e pressionar a saída adversária oferece ao Corinthians novas possibilidades em jogos de alta intensidade. Além disso, a experiência recente no futebol internacional adiciona bagagem competitiva ao elenco. O entendimento interno é de que o time ganha um atleta preparado para assumir protagonismo, disputar posição e aumentar o nível de exigência dentro do grupo. A diretoria acredita que a chegada do atacante representa não apenas um reforço pontual, mas um passo dentro de um planejamento maior de fortalecimento do elenco para as competições decisivas da temporada. Nos bastidores do Parque São Jorge, o clima é de confiança. Dirigentes trabalham para alinhar com o Al Hilal questões como calendário de pagamento, documentação internacional e liberação imediata do atleta. As conversas estão em estágio avançado, e a sinalização é de que não há obstáculos para o negócio. O Corinthians demonstra segurança na condução do processo, mantendo descrição pública enquanto organiza os trâmites finais. A estratégia foi clara. Primeiro garantir o acerto com o jogador, depois resolver os últimos detalhes com o clube detentor dos direitos. Esse modelo evitou interferências externas e permitiu que o timão mantivesse controle total da negociação. Agora, o foco está na conclusão formal para que o anúncio oficial seja feito, acompanhado de exames médicos e apresentação à torcida. Nas redes sociais, a reação da Fiel é intensa. O nome de Marcos Leonardo rapidamente ganhou destaque entre os assuntos mais comentados, com torcedores celebrando a possível chegada do atacante. Muitos destacam a necessidade de um jogador decisivo para elevar o poder ofensivo da equipe e enxergam na contratação um sinal claro de ambição da diretoria. A expectativa cresce a cada nova atualização, e o ambiente virtual reflete ansiedade positiva. A torcida entende que a conclusão desse negócio representa um movimento importante no mercado, reforçando a competitividade do Corinthians diante dos principais concorrentes. O sentimento predominante é de confiança no projeto e de esperança por uma sequência de resultados consistentes com um elenco mais fortalecido. Se tudo correr como previsto, o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias, marcando o encerramento de uma negociação que começou com cautela e terminou com convicção. O Corinthians trabalhou nos bastidores, alinhou expectativas, estruturou o acordo e está prestes a entregar à torcida um reforço aguardado. A chegada de Marcos Leonardo pode simbolizar mais do que uma contratação, pode representar um novo capítulo na temporada alvinegra, com ambição renovada e foco em conquistas. Agora, a expectativa é pela confirmação oficial e pela apresentação do atacante com a camisa do timão, diante de uma torcida que já demonstra entusiasmo e confiança no que está por vir. E agora, Fiel, a pergunta que não quer calar. Você acredita que Marcos Leonardo pode ser o nome que faltava para transformar o ataque do Corinthians nesta temporada? A contratação está muito próxima de ser oficializada, e a sua opinião faz parte desse momento. Quero saber aqui nos comentários. Você aprova o acerto? Acredita que ele chega para ser titular absoluto? Ou ainda espera mais reforços para fechar o elenco? Participa, porque a voz da torcida sempre pesa. Se você quer acompanhar cada atualização dessa negociação até o anúncio oficial,
Já deixa o like para fortalecer o canal e mostrar que a Fiel está atenta a cada movimento do Timão no mercado. Se inscreve agora e ativa as notificações, porque a qualquer momento pode sair a confirmação, e você vai querer saber de tudo em primeira mão. Tamo junto!